Começou a gravar agora. Beleza, então, boa noite, oficialmente falando agora. Vamos começar a nossa quinta aula de rock, onde a gente vai tratar dos betas, que é a seção do Webcast número 5, capítulo 8 do Damodar. Então, aqui a nossa literatura básica, como vocês já sabem. Se acompanharem a tela, aqui também tem um curso de Valuation, né, que a Liga tem acesso. E aqui são 30 horas, né? Aqui embaixo o link para a aula original do Damodara. E vamos ver os diferentes tipos de mensuração do risco relativo. Está sendo dividido, a Wash Damodara divide em 4 quadrantes as principais técnicas de mensuração de risco. O primeiro é o da moderna teoria simbólica, e aí tem como principal item. Tem alguém com a... Pode falar. Não, era só para dizer que estava. Eu falo com o microfone aberto. O principal utilizado é o CAPM, que não está funcionando também. Agora vai. Sim. É o CAPM, mas a gente também teria o quadrante de risco contábil, né, mensurando a volatilidade dos lucros. Então, eu media a partir de uma média de lucros histórico da empresa, né, quanto ela tem de desvio. Isso é uma medida de volatilidade em relação à média de lucros. Também poderia usar o beta de lucro contábil em vez da volatilidade. De índices de balanço, índices como endividamento, capital de giro, caixa, né? Vocês podem ver que eu poderia fazer um beta a meu gosto. Então, aqui são betas chamados de quadrante de valor intrínseco, né? Compostas por preços, por índices, por qualidade de gestão, com medidas de proxies, usando o valor de mercado, de setor, tá? Baseados em preço. Então, um beta implícito, né, com custo de capital próprio, estimando o custo desse capital próprio para a empresa. Uma caneta aqui, bloqueou agora. Modelos de variação de preço, tá? Um beta médio do setor, isso também é bastante utilizado, né? Beta médio em todas as empresas, e o Asset Price Model, né? Então, que estima betas em relação a vários fatores de riscos macroeconômicos. Então, tem várias formas. O mais comum, que eu já mencionei na aula passada, que a gente adota, né, é o modelo premiado com o Nobel, que esses dois autores ganharam conjuntamente, o Sharpe e o Lintner, apesar da gente conhecer mais o modelo por modelo de Sharpe, tá? O Lintner teve foi agraciado da mesma forma pelo modelo, né? Os dois desenvolveram de forma paralela, né? Então, essa aqui é o modelo-chave, e aí, derivado dele, a gente pode fazer análises, tá? Relacionando a questão de retorno marginal. Tá? Para cada unidade de risco que eu estou correndo a mais, cada uma unidade de desvio padrão, cada uma unidade de beta a mais que eu estou correndo de risco, chamado de índice de Treynor ou índice de Sharpe, um relacionando o beta e o Sharpe relacionando, então, o desvio padrão.
Dependendo de qual o modelo que eu utilizo, eu tenho a linha de mercado de capitais, que relaciona, então, o meu risco como desvio padrão, tá, em relação ao retorno aqui. E isso a gente tem a fronteira eficiente de Markowitz, dado uma nuvem de pontos aqui de retorno de todas as empresas representantes do mercado. Então, vai acontecer de eu ter a mesma empresa com o mesmo nível de risco, a mesma variabilidade, e com retorno maior, e vai ter empresas com o mesmo retorno, então aqui na horizontal, o mesmo nível de retorno, mas porém com risco menor, resultando nessa fronteira eficiente. E saindo de RF aqui, tá, do minha taxa livre de risco, eu teria, saindo daqui do RF, eu teria a minha, então, linha de mercado de capitais. Pode ver que está um pouco acima do zero. Eu mencionei na aula passada que no Brasil essa curva ela é assim, né? Então, está aqui em cima a minha linha de mercado de capitais. E se eu utilizar o beta, né, o índice de Treynor, a gente está relacionando o risco, o beta, com relação ao retorno, e aí nós temos a linha do mercado de ações, né? Security Market Lines, linha de mercado de títulos. Se eu tiver um ponto abaixo, a gente diz que as empresas estão sobreavaliadas. Se eu tiver um ponto acima, tá, do meu portfólio de mercado, a gente diz que as empresas estão subavaliadas, e aí seria um sinal de compra, né? Então, eu relacionando o retorno esperado com beta. Se eu tenho um beta baixo e um retorno esperado acima do calculado, previsto pela equação, eu teria as empresas subavaliadas. É uma forma de seleção de ativos para investimento. Tá? Aqui, exemplificando isso, então, a gente tem dois gráficos mostrando algumas empresas americanas, e percebam que tem algumas com retorno maior, olhando no eixo Y, aqui a gente tem o eixo do retorno, tem um retorno médio maior, isso aqui é a média, né, do que outras como a Edison, a Campbell, a Eisenhower-Busch, né, tem um retorno menor. E oferecem diferentes riscos em relação ao desvio padrão. Tá? Então, isso gera o que a gente chama de fronteira eficiente. Tá? Na linha do lado, a gente tem agora como medida de risco beta. Beta, as duas são medidas de risco, né? Tanto a volatilidade quanto o beta. E aí tem o valor das empresas, né, sendo aqui colocado, vou tirar aqui, descartar, sendo colocado o valor de mercado, na linha de mercado, portfólio de ações. Aí a gente percebe que tem empresas com maior risco, mas como esperado, né, para um investidor padrão, que é avesso ao risco, né, ele, para se expor mais ao risco, ele vai requerer uma remuneração maior. Então, aqui o caso da IBM tem um risco maior, então está alavancado, acima do 1, que seria o risco de próprio mercado, né? Então, além do risco sistemático, ele tem um risco não sistemático, para gerar esse retorno maior, né? Bom,
Então, o padrão CAPM, esse é o mais utilizado para estimar os betas de regressão. É uma equação de primeiro grau, como a gente pode ver. Retorno A mais B vezes o retorno de mercado. A é a intersecção no eixo e B é a inclinação, que nem eu acabei de mostrar na reta passada. Tá? E a inclinação da regressão corresponde ao beta, então, da ação, e mede o risco da ação. E este beta tem 3 problemas. Ele tem um alto erro padrão. A gente já viu na aula passada o que é o erro padrão. Que nada mais é do que o nosso desvio padrão dividido pela raiz do comprimento da série. E ele reflete o mix de negócio da empresa durante um período, e não o mix atual. Isso é outro problema. Então, ele está olhando para o passado e não o presente. E reflete uma alavancagem financeira média da empresa durante esse período, em vez de uma alavancagem atual. Então, se a empresa ela não foi endividada no passado, ela só tinha capital próprio e agora ela vai estar, então, distorcido esse beta. Tá? Ao a gente utilizar ele de forma direta, fazendo uma regressão com dados históricos, que é muito comum o pessoal fazer. Né? Bom, então tem pontos críticos na adoção do beta. Primeiro, qual é a escolha do período? Qual é o comprimento da série que eu vou utilizar? Né? Tem de tudo no mercado. Tal como a Value Line e a Standard Poor's, elas utilizam dados de 5 anos. Sendo colocado dados de 5 anos. A Bloomberg usa dados de 2 anos. Tá? Então, a empresa muda suas características de risco em longo prazo, como fusões e aquisições. Então, quando ocorrer um M&A, né, o que vai acontecer? Vai alterar as características do beta. Vai ter uma ruptura da minha série, né? Um choque da minha série, tá? Uma quebra estrutural. Qual a periodicidade que eu vou usar? Então, além do comprimento, se eu vou usar intraday, diário, semanal, mensal, né? Dados anuais. Quanto maior a frequência, mais significativa vai ser a tendência. Né? Então, porque essa tendência, como é uma linha de uma equação de primeiro grau, aqui está o meu A e aqui está o meu B, que é o beta, né? Então, se eu pegar dados de alta frequência, eu vou ter, às vezes, uma reta bem mais inclinada, ter um crescimento ali, uma corrida no mercado de curto prazo, um bear market de curto prazo, bastante aquecido. Quando olhar no longo prazo, é uma curva bem mais suave. A Bloomberg usa dados semanais. Dados diários em empresas pequenas tendem a produzir betas menores devido à baixa negociação. Esse é outro problema também, né? Empresas pequenas têm pouca negociação, e aí eu vou ter muitos dados faltantes. Por conta disso, é escolhido dados semanais, tá? Para conseguir fazer o cálculo de beta de empresas menores, que não têm uma liquidez diária. Né? Qual o índice de mercado, então, utilizar? Já que é um A mais o meu beta e mais o meu mercado, o M aqui de mercado, né, que a gente viu na aula passada, era o Equity Risk Premium, sendo a diferença, né, entre o mercado e taxa livre de risco. Na prática, o mais comum é usar índices de mercado. Ele é o mais representativo da bolsa que a gente está utilizando, como o Ibovespa, o SP500, a NICE, né, e assim por diante. Em mercados emergentes, não é bom utilizar índices locais, porque para a maioria o beta tenderá a 1, e para as menores irá variar insanamente. Tá?
Então, o próprio Damodara já está dizendo, ó, não utilizem Ibovespa. Por quê? É um mercado emergente o Brasil, né? E aí vai distorcer a avaliação, conforme eu já vinha falando em aulas passadas, em relação à aplicação direta, por conta da alta taxa Selic, né, que seria a nossa taxa básica de referência. Então, como exemplo aqui de cálculo da Embraer, se eu utilizar no cálculo, aqui eu tenho o corte do período ó, de 2 anos e dados semanais. Tá? Eu vou ter um beta de 0,68. Aqui estão as outras variáveis estatísticas, que eu já vou falar o que é o R ao quadrado, né? O desvio padrão a gente já conhece, tá? E o que eles representam. Mas se eu, em vez de usar dados semanais e aquele comprimento da série, né? Aí outro detalhe aqui, eu estou usando o Ibovespa. Usando o Ibovespa. Tá? Então aguardem esse número aqui, deu 0,68. E se eu, em vez de usar o Ibovespa, usar o SP, X. Então mudei o Standard Poor's. Né? Mudei o índice, ainda estou com dados semanais, é o mesmo período, mas de 0,6 subiu para 1,2. E aí qual é que eu uso? 1,2 ou 0,6? Vai mudar significativamente, né? A minha interpretação na escolha do mercado que eu estou trabalhando, tá? Quando acontecer de ser muito ajustado, também não é um bom parâmetro. Quando acontecer dele ser muito próximo, porque significa que o meu mercado ele está muito concentrado em poucas empresas. Né? Então, quando eu tenho um erro padrão muito baixo, significa que a empresa possui representação significativa no mercado. Tá? Tal como a Nokia, que representa praticamente 100%, né, 90% do mercado norueguês, né, se não me engano. Tá? Bom, também existem erros de estimação por conta dos fusos horários. As bolsas de valores aqui do Brasil até ainda está próxima com a dos Estados Unidos, né? Mas se eu pegar as europeias, a chinesa, a gente vai ver muita diferença de fuso horário. E aí qual é que eu considero? É da data 0, da data 1, se lá já está fechando a bolsa, aqui vai estar abrindo, né? Então a gente acaba fazendo uma média. A gente corrige esse viés de falta de sincronia entre os preços de fechamento dessa forma aqui, tá? Considerando o coeficiente de correlação entre os retornos no período T e T-1. Então perceba que a gente está indo bem detalhado, né, em questão de correções de erros, tá, para o cálculo do valor do beta. Bom, como é que a gente faz ele se eu quiser fazer histórico? O pessoal gosta aí de planilha de Excel, né? Eu particularmente uso o software R. Outro dia a gente até pode mostrar alguma coisa de como é que eu trabalho, né? Tem o pessoal da Liga aí que trabalha com Python. Mas se quiser utilizar uma planilha de Excel, né? O Google, esqueci o nome agora, Google Planilhas, não sei como é que é o nome. Né? É isso aí, isso aí. Vocês podem usar esse comando aqui, Google Finance, para fazer o download da série que vocês quiserem. Então, eu estou informando aqui que em B2, qual é então o meu mercado, a minha proxy de mercado. Em C2, eu estou colocando qual é o atributo que eu quero importar, que é o preço.
Em D2 eu estou colocando a minha data inicial. Tá? Em E2 eu estou colocando a minha data final. E no meu F2 estou colocando qual é o intervalo, a frequência, né? Então é semanal. E essa função eu estou colocando em cima do A5, ó, que é onde está em azul aqui. No que eu der o Enter, dei o Enter depois de montar isso, vai, num toque de mágica, aparecer minha série. Né? E aí, depois é só brincar de regressão linear, né? Tá? Vocês todos já devem ter tido aula de regressão linear, pelo menos no ensino médio. E aí fazer A mais B X, você teria o beta. Tá? Bom, então, coeficiente, a covariância sobre a variância é o conceito de beta. É a covariância do meu retorno do ativo I em relação ao mercado sobre a minha variância de mercado. Tá? Uma medida bastante utilizada pelo mercado profissional para medir a performance de um gestor com relação à sua carteira de ativos é o alfa de Jensen, que é uma relação linear com o CAPM. Então, ele pega o que eu acabei de mostrar, que é uma equação de primeiro grau, A mais beta vezes o meu retorno, e o CAPM. E simplesmente a gente isola, né? Aqui o RI, igualando as duas, uma é igual à outra, tá? E eu vou ter em função da minha taxa livre de risco, o valor do A, né? E quanto é a diferença entre A e esse plus, né, de exposição ao mercado, a gente chama de alfa. Tá? Se o alfa for maior que zero, a ação apresenta um desempenho superior ao esperado durante o período. E se for menor, ela tem um desempenho inferior. Então essa é uma regra bastante simples. Né? Se tem diferença entre o CAPM e a regressão linear. Se essa diferença ela é positiva, então significa que a minha carteira ou meu ativo que eu selecionei tem um desempenho superior ao esperado. Então seria outra forma de montar carteiras, tá? E analisando a performance. É bastante utilizado para ver se não foi um acaso do gestor de carteiras dele ter um desempenho superior ao mercado ou se é realmente algo profissional. Tá? É utilizado o alfa de Jensen. O coeficiente de determinação da regressão que eu mostrei antes é chamado de risco sistêmico. Tá? E o complemento dele, então, é a minha exposição de risco exclusivo à minha carteira ou à ação que eu escolhi. E o intervalo de confiança, né, a probabilidade do meu beta amostral ser verdadeiro em relação ao beta real da população, né, daquele ativo, daquela carteira de ativos, considerando os meus limites superior e o meu limite inferior, né, simplesmente diminuindo o número de desvios padrão vezes o erro padrão. Aqui o Z, né, é a quantidade de desvios padrão, ou melhor dizendo, de erros padrão. E aqui eu estou somando quantidade de Zs ao erro padrão. Betas de serviço, isso é o que mais vocês enxergam na internet. Abri um site e já está lá o beta pronto, calculado. Não preciso fazer, então vou usar ele. Né? Bom, aí já começa outro erro de análise de investimentos. Tá? E cada um tem um propósito. Tal como as consultorias, a Merrill Lynch, a Barra, a Value Line, a Standard & Poor's, a Morningstar e Bloomberg, que ignoram dividendos. Tá? Para grandes empresas, isso não faz muita diferença, mas para pequenas faz bastante.
que não pagam dividendos ou pagam muitos dividendos. Um exemplo disso é o da Bloomberg, ó, que utiliza a fórmula de Bloom, de 1975, em que o beta ele é corrigido para atender a 1. Então, ele é distorcido para atender o mercado no longo prazo. Tá? Então, o beta que eles informam lá é chamado de beta ajustado. Então, o beta puro calculado, eles multiplicam por 0,67 e 1 vezes 0,33. Tá? Então, ele reduz o beta, né, fazendo com que ele convirja, ou ele se aproxime a 1. A justificativa disso é que, pelo processo natural de crescimento das empresas, né, ao se diversificarem os produtos e a base dos clientes, elas tendem a se tornar o próprio mercado. Então, a gente já tem uma distorção aplicando eles. Né? São betas com menor alavancagem, né? Ou mais próximos de 1. Tem o beta total. O que é esse beta total? Tá? Que é o beta de mercado dividido pela correlação entre a ação e o mercado. Né? Então, a gente tem a correlação é a raiz do coeficiente de determinação, né? Chama de correlação. E nada mais é do que dividir o desvio padrão da ação pelo mercado. Isso, o que acontece? Eu estou amplificando, né? Isso aqui é um valor menor do que 1. Tá? O coeficiente de determinação já é menor do que 1. E aí eu vou tirar a raiz dele, vai dar um valor ainda menor. Então, todo número que eu divido por um valor menor, ele vai subir. Tá? E aí a gente chama de beta total. Eu estou amplificando beta. Bom, e para que serve isso? Quando eu não tenho dados, quando todo o capital da empresa ele é concentrado. Né? Então, empresas não diversificadas, quando só tem um proprietário. Isso acontece muito no Brasil, de ser muito concentrado. Né? É outro problema da nossa Bolsa de Valores, além da liquidez baixa em relação ao mercado lá fora, número de participantes, de ser concentrado no mercado financeiro, né, que eu já coloquei para vocês. Né? As 10 maiores empresas do Brasil, 6 são bancos, né, em capitalização de mercado. Então, isso distorce muito a ação. E aí você vai ver, desses 6 pertence a uma família. Né? Pegar os Salles, lá do Banco Itaú. Então, com porcentagens da fatia do bolo, é 50% mais 1. Né? Diferente dos Estados Unidos, que pega lá o Elon Musk, ele é o maior acionista, quanto ele tem? 3%. Né? Então, é bem mais pulverizado. Tá? Então, se eu quiser fazer a análise de investimento de uma empresa que não é aberta, não tem capital aberto na bolsa, né? Não é uma sociedade anônima de capital aberto, é fechada, é uma limitada, né? Eu uso o beta total, em vez do beta normal. Então, eu tenho que corrigir ele, né, para utilizar o beta. Tá? Então, pequenas empresas, né, empresas que são fechadas. E isso é bastante comum acontecer aquisições de empresas, né, fusões de empresas que não são de capital aberto, e aí o correto é usar a beta total. Você está amplificando, né, o beta. Bom, e o que então o Damodaran sugere, já que tem um monte de beta? O que ele utiliza? 5 anos de dados. Tá? 5 anos de dados. Ou o período listado, se esse for inferior a 5. Né? E se os dados estiverem disponíveis por menos de 2 anos, aí o beta não é estimado. Tá? Então, empresas que têm menos de 2 anos no mercado, ele não calcula o beta. Retornos semanais, então utiliza retornos semanais exatamente pelo problema de liquidez. A proxy de mercado é a NICE, o índice da NICE Composite. Tá? Então é maior, né?
E para todas as outras empresas, ele faz uma combinação de betas, de regressões de 2 anos e do beta de regressão de 5 anos, tá? Ponderando os primeiros 2/3 e os últimos 1/3. Tá? Também retornos semanais em relação ao índice local, né? Exemplo do Brasil, então, tudo que estiver fora dos Estados Unidos, ele faz essa proporção 2/3 por 1/3. Né? Então, o beta de 2 anos é 2/3 e o beta de 5 anos é 1/3. Tá? E se o beta de regressão de 5 anos estiver faltando, né, ele vai substituir por 1, também aplicando uma verificação agregada, né, para garantir a média global de todas as empresas, né, próximas de 1. Tá? Então, essa é o padrão adotado por esses livros. Esse livro aqui embaixo, que eu não vou tirar, está ruim de tirar. Eu adotei aqui no aqui em cima. Esse aqui é o como ele utiliza para o cálculo do beta. Né? Só esse livro tem 1000 páginas. Bom, então, a extensão e correções dos betas. Tá? Da Modara também corrige o beta pelo caixa, possui beta zero. Então, dinheiro parado em caixa, e aí a gente pega empresas gigantes como a Berkshire Hathaway, né, com, você olha lá, bilhões de dólares, não me lembro qual o valor que eu vi última vez, se era 3 ou 10 bilhões de dólares parados em caixa, e aí o beta é zero. Tá? Então eu tenho que tirar o valor do beta, quantidade que tem em caixa, corrigindo então pelo caixa esse beta, o beta que eu calculei, né? Eu vou tirar a proporção dele que não está ativado, né? Que não está gerando riqueza dentro da empresa. E ele faz também o beta médio de 5 anos. Então não calcula só o beta, né, pegando os últimos 5 anos. Eu estou em 2025, então eu vou pegar até 2020, né? De lá para cá. Peguei 5 anos, tá? Mas lembra que a gente falou que utiliza os T-bonds de 10 anos? E aí todos os outros dados da minha regressão tem que ter 10 anos, né? Tá? Senão vai ficar distorcido. Ver se eu consigo escrever aqui. Agora parou de novo. Mau contato. Funcionou. Então, para calcular o KE, a gente vai ter taxa livre de risco mais o beta, multiplica, então, meu Active Risk Premium, né, que é o meu retorno médio de mercado, menos retorno, a taxa livre de risco. Então, isso aqui é 10 anos, isso aqui também tem que ser 10 anos. E aí, como é que é feito? Dessa forma, é calculado. Então, lá em 2020 tem um beta, tá? 2020 tem um beta, beta T-4, que foi pego até 2015. Então, de 2015 até 2025 eu tenho 10 anos, né, sendo feito a média. Então, é um cálculo bem mais elaborado, né? Por isso, a análise de investimento é uma análise de longo prazo. Eu queria usar para o curto prazo, ela é interessante se eu pego as distorções, né? A ideia de que hoje teve alguma informação, o mercado agiu não de forma racional, né, mas por impulso, né, na emoção, e aí eu posso achar bons momentos de entrada, bons momentos até para venda, né, e fazer algum caixa a mais, comprar mais ações quando retornar, operando aquela ação. Bom, tem o beta global, que é proposto por Stulz em 84, tá? Porque eu estou considerando lá o cálculo para um mercado de primeiro mundo, né? Que é os Estados Unidos, lá, a Zelândia, a Austrália, né? Aqueles países que a gente mostrou que tem uma taxa considerada a menor taxa
livre de risco, né? Eu posso fazer um cálculo de beta global, né, com uma média global e uma taxa livre de risco global, tá? Não sujeito, então, ao risco país, utilizando essa correção. Tem modelo proposto local. Então, eu insisto em utilizar o Ibovespa. Tá? Aí o ideal é utilizar esse modelo proposto por Pereiro e também por Bodnar, Dumas e Marston em 2003, tá? Em que o investidor daí vai estar sujeito a outros riscos que não podem ser desprezados, né? Que é o crise política, parece que nunca tem aqui no Brasil, né? Expropriação de ativos pelo governo, parece que nunca tem isso aqui. Inflação também parece que nunca tem, né? Risco de liquidez, tá? Por imposição de barreiras de saída de capital, tá? Querendo ou não, a tentativa de aumento de OEF era, de uma certa forma, tentando reduzir essa evasão de divisas, risco cambial, né, de default do governo, de não pagar. Aí, então, a gente pode usar o RM local, né, sendo o meu RF local somado do prêmio de risco país. Tá? Seria outra variante de cálculo do beta, do risco, do retorno do capital próprio. Tem o modelo multifator também, aqui, que considera graus de integração e segmentação que não sejam plenos. Tá? O que parece ser o caso de mercados considerados emergentes. Vou pegar o caso dos BRICS, que são considerados emergentes, né? A gente já teria essa variante aqui de fórmula de beta. Estou pisando um pouco no acelerador por conta do tempo, tá? O CAPM, então, proposto por Damodar, a gente já fez uma pincelada na aula passada sobre as 3 formas de abordagem. Abordagem 1, abordagem 2 e abordagem 3, em que considera, né, fora da minha equação do beta, country risk premium. A abordagem 2, em que a gente coloca country risk premium multiplicado pelo beta. E a abordagem 3, em que o country risk premium ele é multiplicado por um lambda, né? E aí vale a recapitulação da aula passada. Bom, também falei um pouquinho sobre o Ramada, de 1969, que é a principal forma como o Damodar, ele, e não só o Damodar, que todo mundo respeita ele, né? Como todo o mercado financeiro acaba utilizando os betas bottom-up, tá? De baixo para cima, que segue esse fluxo. Que é o beta alavancado, o famoso beta alavancado, e o beta desalavancado. Então, esse é o trabalho do Ramada, não é da Modara, né? E nem de qualquer outro. Esse é o original. Em que ele considera a natureza do produto ou serviço, né? Então, permanecendo tudo igual, né? Quanto mais discricionário o produto ou serviço, maior é o beta. Então, o que isso significa? Se eu tiver uma empresa cíclica, tá? Ela tem um beta maior do que não cíclica. Empresas de bem de luxo, né? Uma Ferrari, ela tem um beta maior do que uma Volkswagen. Tá? Empresas de bens de serviço de alto preço, elas têm betas mais altos do que de baixo preço. Aí eu vou pegar uma boutique, ela tem um beta maior do que um lojão popular, tá? E as empresas de crescimento também devem ter um beta mais alto.
Então, empresas que crescem rapidamente, elas têm betas mais altas. Outra constatação do estudo, ó. Puxa, de novo arrisca aí. Alavancagem operacional da empresa, tá? Empresas com altas necessidades de infraestrutura, então tendo um custo fixo muito alto, elas tendem a ter betas mais altos. Empresas menores têm betas mais altas do que empresas maiores. Então, se eu for comparar por tamanho, né, empresas pequenas têm que ter um beta mais alto do que empresas maiores. E empresas jovens também, né, empresas que têm 1 ano, têm 2 anos, têm betas maiores do que empresas grandes, de longa data, né, empresas centenárias. Tá? E o problema financeiro. Então, quanto maior for a alavancagem financeira, além da alavancagem operacional, maior é o beta. Tá? Então, o modelo ele é calculado dessa forma. É o beta desalavancado, a gente já vai ver como é que calcula ele. Mais o benefício fiscal, né, dado pela proporção que a gente tem de dívida em relação ao equity. Tá? Esse é o beta alavancado. O que eles representam? O beta desalavancado representa o quão é o risco da empresa operacional, da atividade fim dela, que é chamado de risco econômico. Então, o beta desalavancado, ele mede somente o risco econômico, né? Risco de mercado, de concorrentes, de tecnologia, de regulação, tá? Risco de crédito, tá? Isso é o risco econômico. Se eu utilizo o beta alavancado, aí eu estou incorporando o risco financeiro do negócio, né? Então, estou incorporando bancos, tá? Isso é um exemplo muito utilizado em aviação comercial, né? Que é comum ter um passivo a descoberto, ou um patrimônio líquido muito pequeno em relação ao tamanho da empresa. Aqui está, então, um comprovante, ó, cálculo de que se eu aumento o passivo, saio de zero, patrimônio líquido todo da empresa, e vou aumentando a dívida, eu estou aumentando o beta. A sair de 0,5%, já estou em 13,5%. E o efeito da alavancagem, o que acontece? Né? Então, aumentou a dívida, aumenta o beta. E o meu passivo saiu de 0%, e aqui está em 900%. Eu já estou com beta de 3,4%, tá? Por conta desse passivo. Bem, então, o que funciona, como é que esse beta bottom-up ou beta do Ramada, né? Em que eu tenho que calcular o beta desalavancado e alavancado. Primeiro eu tenho que encontrar o negócio ou negócios em que a empresa opera. Tá? Conhecer o setor de atividade. Encontrar as empresas de capital aberto desse negócio. Tá? E obtendo os betas de regressão para cada uma das empresas. Então, eu tenho que fazer para todas do setor. Calcular a média simples, tá? Chegando a um beta médio dessas empresas, e aí eu vou desalavancar esse beta médio de acordo com o índice médio de dívida da empresa. Com base nessa equação aqui. O terceiro passo, ó, a gente estima quanto o valor da empresa obtém de cada diferente negócio, né? Eu posso ter uma mesma empresa que opera no varejo, que opera na indústria, tá? que é agrícola. Então, ela está em setores diferentes, ela tem que fazer uma proporção, que é essa tarefa, esse passo 3. No passo 4, a gente calcula a média ponderada dos betas, não alavancados, dos diferentes negócios, então. Chegando o beta não alavancado de baixo para cima da empresa, né? Ou bottom-up. Depois a gente calcula o beta alavancado da empresa em questão que a gente está avaliando. Depois que eu fiz isso para achar do setor inteiro, né? A gente calculou o beta alavancado da empresa. Tá? Aqui tem alguns refinamentos que a gente pode fazer. Se puder ajustar os betas para diferenças entre as empresas, né? Tal como o tamanho da empresa, tá? Que a gente falou alguma coisa. Se puder considerar receitas operacionais, né?
se puder considerar o mix de negócio ao longo do tempo, que varia ao longo do tempo, tá? Tal como montadoras estão saindo, é automóvel, mas antes era combustão, agora é carro elétrico. E se você espera uma relação entre dívidas de patrimônio, né, mude ao longo do tempo, a gente também vai mudar o beta ao longo do tempo. Se a empresa tiver uma política de redução de dívida ou de ampliação de dívida. Então, aquele português todo em matematiqueza, isso aqui. Aqui está meu beta desalavancado da empresa. É igual ao somatório dos betas desalavancados de todas as empresas do setor, vezes o valor da produção percentual de cada setor. O beta alavancado, então, da empresa é igual ao beta desalavancado da empresa, que é o anterior aqui. Vem para cá. E aí agora eu vou multiplicar pelo meu benefício fiscal, dado a proporção de debt equity. Tá? Então a gente acaba tendo um beta desalavancado da empresa igual ao beta desalavancado do setor. É o mesmo beta, porque os dois estão desalavancados. Aí entra o beta operacional, que pouca gente faz. Né? E muita gente só bota o beta financeiro, não bota o beta operacional. Que é o beta do setor, tá? Operacional é igual ao beta desalavancado do setor. E aí a gente analisa a questão de risco operacional. Quanto ela tem de custo fixo com custo variável, tá? Chegando ao beta operacional da empresa. O desalavancado operacional da empresa. Multiplicando o beta desalavancado operacional com o financeiro, a gente chega ao beta alavancado total. Então, multiplicando um pelo outro aqui, eu tenho beta total. Esse seria o maior trabalho. Um exemplo, ó. Depois vocês podem abrir a lâmina, né, e tentar chegar. Ó. Setor calçadista americano. Eu quero saber qual é o beta dessa empresa aqui chamada Van Shoes. Tem todas as empresas de capital aberto do setor calçadista. Para cada uma delas foi calculado o beta, conforme a gente viu, né? Beta semanal, comprimento da série 5 anos, calculado a média de 5 anos, né? Então são 5 betas calculado a média de 5 anos. Eu tenho aqui a relação debt equity ao longo desses 10 anos, né, das empresas, de cada uma das empresas, a relação média de debt equity, e eu tenho a taxa de impostos real paga, médio, nos últimos 10 anos dessas empresas. E o que eu tenho de custo fixo e variável, né, lá do DRE. Então tem que separar o que é custo fixo e o que é custo variável, a proporção de cada uma dessas empresas. Para quê? Para achar o valor médio. Ó, então eu achei o beta médio do setor de sapatos americano, a alavancagem média do setor de sapatos, o imposto médio pago pelo setor de calçados e qual é a relação de custo fixo e variável médio de todas as empresas. Agora eu posso calcular qual é o beta da Van Shoes. Tá? Então, imagina isso lá na New York University, os estudantes fazendo tudo isso nos laboratórios lá de finanças, né, buscando os dados com Python, com R, com todo o aparato computacional que você tem hoje, né, e aí montando esses sistemas para fazer o cálculo com clicar no Enter, sendo atualizado diariamente. Bom, o beta desalavancado do setor, portanto, né,
é o beta alavancado do setor, que todos eles que a gente calculou aqui têm dívidas nas empresas, por isso a gente parte do beta alavancado, que é o 0,79, está aqui embaixo, né, a média do setor. Eu tenho os impostos médios do setor e eu tenho a minha alavancagem média. Assim eu tenho o beta desalavancado do setor. Para mim calcular o beta alavancado da Vanchus, beta financeiro alavancado, eu simplesmente vou pegar agora o imposto da Vanchus, esses 34 aqui, e vou pegar qual é a proporção de dívida. Percebam que a Vanchus ela é bem menos endividada, 9%, do que a média do setor. Então, ela é uma empresa que utiliza bastante capital próprio. Né? Então, eu consigo calcular o beta alavancado financeiro, que deu esse 0,53. Agora, eu vou considerar o beta operacional. Tá? Então, eu vou pegar o beta desalavancado do setor, que a gente tem já calculado, esse 0,54 aqui, 0,50, vem para cá. E qual é a relação, né, de eficiência dessa empresa, a média do setor, né? Custo fixo sobre variáveis, 42% dos custos dela, né, fixos em relação aos variáveis. Então, eu tenho o beta operacional. Agora, para achar o beta, então, da empresa, operacional da empresa, eu vou pegar o beta operacional do setor e vou ver qual é a eficiência da empresa, né? Então, ela é bem eficiente em relação ao mercado. O mercado tem 42%, 11% a mais de custo fixo do que ela tem para operar. Então, ela tem um beta operacional menor que o mercado. Tá? Então, beta operacional da Vans, né, sendo corrigida aqui, perdão, da maior. 1,03 vezes o 0,35, dá 0,46, né? É 1,3, não está diminuindo, está aumentando. E aí a minha taxa, o meu beta alavancado total é a multiplicação dos dois, né? O beta financeiro e o meu beta operacional. E vai dar esse 0,49. Tá? Então, o beta, ele é bem mais complicado se você vai querer ser bastante metódico, considerando todo o mercado, para você chegar ao valor do beta, no investimento de longo prazo, considerando tudo que eu falei, né? 5 anos, varrendo 10 anos para trás, de 5 em 5, tá? Calculando para todas as empresas do setor, achar o beta desalavancado, o financeiro, achar o operacional. Então, eu preciso ler o demonstrativo de resultado de todas as empresas do setor, né, para conseguir chegar o beta alavancado total da empresa. Então, qual a vantagem de eu utilizar o beta ascendente? Essa seria a melhor estratégia tida pela academia, né? Pelo pessoal científico, técnico, né? Porque evaluation não tem nada de ciência. Tudo isso aqui são pressupostos, tá? Suposições que a gente está fazendo. Mas ela, em termos estatísticos, ela acaba tendo um erro padrão bem menor, né? Por conta de eu estar utilizando um número de empresas na amostra. Em vez de uma empresa, eu estou utilizando todo o setor. Então, eu estou dividindo o meu erro. Meu erro cai bastante, tá? O meu beta, ele é muito mais próximo de um beta intrínseco, tá? Real, por conta de eu ter essa redução. Essa é comprovação matemática e estatística, tá? Bem, e se a empresa ela trabalha em mais de um negócio, né?
Aqui está o exemplo da Embraer de cálculo, para vocês darem uma olhada. Mas e se acontecer dela trabalhar em mais de um negócio? Aí eu tenho que calcular todos os setores que ela trabalha. A exemplo dessa empresa aqui chamada SAP. Vou botar no português, a SAP, treinamento, que ela tem consultoria e vende software. Então, ela tem dois ramos de atividade, uma é serviço e a outra é software. Tá? Então, cada uma delas tem um beta, 1.3 e 1.5. E eu tenho que achar qual é a minha proporção de valor da empresa em relação a vendas, né? Tá? Dada a minha receita, vezes o valor da empresa por vendas, né? A gente tem o valor dela e o peso para chegar a um beta considerando os dois setores de atividade. Se pegar outras empresas, vai acontecer de ter mais atividades também, né? Então, aqui está o modelo de regressão, o CAPM, o modelo alavancado, é o que a gente aconselha utilizar, né? Porque ele tem outra vantagem, porque eu posso não conhecer nada da empresa, a empresa tem 1 ano só de atividade. Né? Eu pegar uma startup, aí como é que eu vou avaliar esse negócio se eu não tenho nada? Tá? Solução é bottom-up, porque eu estou olhando todo o setor, tá? E com base no setor eu vou calcular o beta da empresa, mesmo sem ter dados históricos dela. Né? Eu consigo calcular o seu beta. Tá? E ainda se ela for pequena, corrigir pelo beta total. Né? Então aqui está uma lâmina resumo das fórmulas do cálculo do beta bottom-up. E aí, como eu falei, o ideal é considerar o beta financeiro e operacional. E se vocês abrirem os sites, na sua grande maioria absoluta, né, o pessoal não faz, só faz, porque vende curso, só faz o beta financeiro. Daria muito trabalho calcular o operacional, calcular todo o setor, que inviabiliza muitas vezes a venda, né, do curso em si. Beta de contabilidade é uma alternativa, mas ela tem fragilidades, conforme eu falei na aula passada, como erro padrão, falha nos índices, incapacidade de regressão, né, refletir em mudanças. Tá? E se a gente não gostar de beta, o que a gente pode fazer? Vai tomar cachaça na praia, né? Não, estou brincando. Tem muita gente que faz valuation sem calcular beta, né? Utiliza lá outra estratégia que a gente viu no início do semestre, no início das aulas, como múltiplos. Mas também, se eu não gostar de beta, a gente pode usar uma média do setor. Eu posso fazer uma de posição cômoda e acessar o site da Modar, e lá já vai estar tudo calculado, prontinho, se eu não quiser calcular, né? E se a gente não gosta de beta, porque acha que deveria medir o risco total, né, e não o risco de mercado, a gente pode usar o desvio padrão, é uma alternativa ao beta, né? Então eu estou anulando o beta, mas eu vou ter que ter uma medida de risco para o desvio padrão. E eu posso, então, também usar os preços de ações, né? Se a gente se preocupa que elas não representam um valor intrínseco, eu posso usar uma medida contábil como lucro. E se ainda assim não gostar, quiser colocar variáveis qualitativas, né? Como a questão de gestão, a qualidade da gestão, né? Agora está aí um novo técnico da seleção brasileira, vai começar a ganhar de novo, né? Com uma qualidade de gestão bem grande. Então eu posso melhorar ainda meu fluxo de caixa, tentando
quantificar esse risco, né? Essa qualidade. Tá? Para encerrar a aula, no Excel, se vocês quiserem fazer, eu mostrei a fórmula para baixar, para fazer o cálculo do beta. O ideal é fazer o beta bottom-up, então seleciona todas as empresas do setor e segue aqueles 7 passos, como exemplo, e depois monta a lógica de relacionamento entre as células. Né? Aí eu coloquei ao lado de cada célula como é que se obtém. Então, está descrito o número, a letra, que melhor dizendo, não é número, coloquei letra, e qual é a equação, tá? Da onde é que sai, tá? Nesse encadeamento lógico para calcular o KE, né? Até então a gente tem vindo só até aqui, ó. Pode já considerar a inflação, a gente já viu a equação, fazer esse cálculo. Então, até aqui a gente já tem conhecimento teórico de como obter custo de capital, né? Equity. Tá? Aqui, as principais referências, quem quiser ver os materiais originais, né? Aconselho a dar uma olhada na obra do Hamada, que foi publicado no Journal of Finance. E se um dia vocês tiverem um artigo publicado nesse periódico, vocês estão bem. É melhor do que ter um certificado um CFA, né? Bom, é isso. Perguntas, dúvidas? Tem que fazer, né? Ler de novo, é muita informação em uma hora. E mão na massa. Se quiser compreender, né? Acessar o site da Modaran, ver como é que tá os dados, tá? Mas aqui a gente está entendendo como é que ele monta aquelas planilhas e dispõe os dados, né? Nessa lâmina anterior tem os links para elas, né? Para vocês obterem as informações. Tá? Feito. Perguntas, dúvidas? Deixa eu fechar aqui. Quiserem aproveitar o momento. Eu coloquei 2 listas de exercício, para não ficar só na teoria. Quiserem ver um pouquinho da dificuldade, né? Já é um preparo para um possível candidatura aí para algum emprego, né? Feito? Feito, professor. Muito obrigado. Feito. Eu aconselho já indo pegar as suas empresas, né? Não deixem para o final aí. Mais 3 semanas aí, 4, né? Já estamos na finaleira. Sim. Então tá. Boa noite. Então tá. Até mais. Boa noite. Boa noite. Até semana que vem.